Olá, queridos. Olá, queridos alunos. Estamos de volta com mais uma aula. Nós já havíamos conversado sobre o sistema de financiamento da Seguridade Social, né? Lembram da última aula? Então, hoje nós vamos conversar sobre as contribuições. Lembra quando vimos que as contribuições sociais são um dos meios de financiamento da Seguridade Social? Lembrando que a Seguridade Social é realizada com sistema contributivo, ou seja, todos contribuem para esse sistema, né? Então, nós vimos as responsabilidades ali, as contribuições, e nós vamos relembrar aqui quais os tipos de contribuições, as alíquotas, certo? E algumas novidades, algumas jurisprudências, né? Alguns casos práticos que nós vimos aí no decorrer do dia a dia, não é verdade? Então, bora lá começar? Vamos lá. Inicialmente, eu vou falar para vocês que a contribuição social sobre a natureza jurídica, tá, pessoal? Então, quando nós vemos a natureza jurídica da contribuição, fica mais fácil nós entendermos e até também defender um cliente, né? De alguma cobrança, de algum. Não ficar surpreso, né? Da obrigatoriedade, porque tudo decorre de lei, né? Então, quando nós falamos de contribuição social, nós estamos diante de um tributo, tá, gente? A contribuição social, ela tem a natureza jurídica de tributo. Logo, ela vai ser cobrada pela Receita Federal. Então, toda a cobrança, né, vai seguir o rito aí de uma dívida com a União, tá? Se caso a pessoa não pagar, vai ser notificada. Isso nós vamos ver melhor na próxima aula de arrecadação e recolhimentos, tá certo? Então, aqui nós vamos nos ater quais são as contribuições, a natureza jurídica dela para nós, né, se situarmos aí do que estamos falando. Pois bem, nós temos também que relembrar que quem vai ter que pagar, quem é obrigado então a pagar, já que é um tributo, quem é obrigado a pagar esses tributos? Os segurados obrigatórios. Vocês lembram quais são os segurados obrigatórios? Vamos dar uma recapitulada, gente. Aqui eu trouxe até no material para vocês, porque é importante nós recapitularmos, né? Então, lá no artigo 12, né, da Lei 8.212 de 91, que é a lei de custeio, ali está elencado quais são os segurados obrigatórios, caso vocês não tenham se recordados. Ou seja, não tem por onde fugir. A pessoa que está elencada aqui, pessoa jurídica ou pessoa física, vai ter que contribuir, tá? Via de regra, é toda pessoa que presta algum serviço, tá? Remunerado, vai ter que contribuir para a Previdência. E se eu não quiser, não tenho o que querer. Está na lei, então se a lei obriga você a fazer, você tem que fazer, a não ser que não exista lei, né, que não obrigue, tá certo? Então vamos lá. O artigo 12 diz o seguinte: são segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas, como empregado, aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, tá? De caráter não eventual sob sua subordinação, aqui é o empregado nato, né? Aquele que contratado por empresa de trabalho temporário, o brasileiro ou estrangeiro domiciliado contratado no Brasil para trabalhar como empregado, ou seja, a toda pessoa que presta um serviço remunerado a outra, né? Ou alguém ou alguma empresa, essa pessoa está obrigada a contribuir para o sistema. Tem também o empregador doméstico e também o contribuinte individual. E não só a pessoa física, tá, gente? A pessoa jurídica também é obrigada, está dentro do segurado obrigatório, tá? Não segurado obrigatório, mas está dentro de das pessoas que vai financiar
tá? A Seguridade Social, tá? Que nós temos os segurados. Por quê? Porque são pessoas que podem ali requerer algum tipo de benefício, algum tipo de serviço da Previdência Social. Então, por isso a denominação segurados obrigatórios, tá? Que aí somente as pessoas físicas podem ser seguradas, né? Não é as empresas. Então, como contribuinte individual, que são conhecidos como autônomos, tá certo? Então, passamos a relembrar quais são os segurados obrigatórios. Agora nós vamos ver quais são as contribuições sociais, né? Lembrando que, vamos voltar aqui, as contribuições sociais, elas podem ser previdenciárias. A contribuição social é o gênero, né? E contribuição previdenciária é uma espécie, tá? Então, vocês viram aí que nós temos elencado no decreto 3.048 de 99, o artigo 195, parágrafo único, ele vai elencar ali quais são as contribuições sociais. Lembrando que também está previsto no artigo 195 também da Constituição Federal. Então, assim, não tem como não lembrar do artigo 195. Quando falar de contribuições sociais, é só lembrar do artigo 195 que vocês já vão saber aonde estão, quais são essas contribuições sociais, tá? Se vem lá da lei maior, então é garantido de que dentro do decreto foi recepcionado e está seguindo também a Constituição Federal, tá? Constitui como obrigações sociais, vamos lá? A das empresas, incidentes sobre a remuneração paga devida ou creditada aos segurados. Lembra dos segurados que nós falamos lá? Que eles vão contribuir de acordo com o salário que eles recebem. E demais pessoas físicas a seu serviço, mesmo sem vínculo empregatício, ou seja, também inclui aquelas pessoas que são contratadas, né, pela empresa ali para um serviço esporádico. Essas pessoas, eles também vão ter que incluir aí esse valor para fazer o recolhimento para a Previdência, tá? Para a Seguridade Social, na verdade. As dos empregadores domésticos, incidentes sobre o salário de contribuição dos empregados domésticos a seu serviço. Ou seja, mais à frente nós vamos ver quais são os percentuais, tá? Para que fique bem esclarecidinho aí esse inciso, tá? Que às vezes só lendo assim, a gente não tem tanta clareza do que está dizendo aí. Mas tem outros artigos, né, que vêm descrevendo qual é o percentual que é o salário e contribuição, tá certo? Então, vamos lá. Inciso 3, a dos trabalhadores incidentes sobre seus salário de contribuição, ou seja, o trabalhador em geral, né? Lembra do conceito de empregado? Empregado, todo trabalhador, ele é empregado, mas nem todo trabalhador ele é empregado, certo? Todo empregado é trabalhador, tá certo? Por quê? Porque o empregado, necessariamente, ele tem o vínculo empregatício, já o trabalhador não, pode ser autônomo, né? Ou seja, uma pessoa que trabalha e que preste o serviço, prestando o serviço, recebendo uma remuneração, vai ter que contribuir para a Previdência. Importante saber que essas contribuições sociais que nós estamos falando aqui é justamente as contribuições que vão financiar os benefícios previdenciários. Lembra que a Seguridade ela é composta por assistência social, saúde e previdência, né? A Previdência Social é aquele sistema que vai pagar os benefícios, pensões, não é certo? Aposentadoria, né? Então, para custear esses benefícios, da onde vem esse dinheiro? De todas essas contribuições que nós estamos citando aqui, tá certo? Então, é muito importante nós sabermos da onde vem, né, o valor.
das associações desportivas que mantêm equipe de futebol, sabe? Daqueles, de todo o valor que eles recebem lá, uma parte também vai para a Previdência. As incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização do produção rural, das empresas, incidentes sobre a receita, o faturamento e lucro, e as incidentes sobre concursos de prognóstico, que são aquela Mega Sena, né? Daí, então, eu trouxe aqui elencado para vocês, como eu disse para vocês, ali nos incisos estão quais são as contribuições sociais, e agora nós vamos ver qual o percentual que é cobrado, tá? E mais à frente sobre o salário de contribuição. Então, da associação desportiva, qual é o percentual que é cobrado sobre a receita bruta? Aonde está previsto? Na lei de custeio, tá? Na lei 8.212, lá no artigo 22, no parágrafo 6º, está elencado, tá certo? É 5% da receita bruta, tá? Então, aqui, basicamente, é sobre as empresas, né? Então, no artigo 800, na lei 8.212 de 91, a partir do artigo 21, 22, lá vai estar elencado sobre a contribuição de cada empresa, o percentual, né? O artigo 22, a contribuição a cargo da empresa destinada à Seguridade Social. Aí no artigo 22, parágrafo 6º, já tem da associação desportiva. No artigo 24, já vem falando sobre o empregador doméstico, tá? E eu trouxe aqui também uma outra contribuição social, que é o salário da educação. Já houve muitas discussões sobre isso, né? Porque tudo que envolve aí um valor que vai ter como base o lucro da empresa, todas as receitas, né, folha de salários e tudo mais, eles acabaram levando essa discussão aí ao Supremo. E o Supremo falou que é devida à cobrança, né? Que ela é compatível com a Constituição Federal. Na Constituição Federal, onde está essa contribuição social? No artigo 212, parágrafo 5º, lá diz: a educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário educação, recolhidas pelas empresas na forma da lei. Que lei? Trouxe aqui a lei para vocês também, a Lei 9.424 de 96. O salário educação, qual vai ser o percentual? A base é 2,5% sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título aos segurados empregados, assim definidos no artigo 12, inciso 1. Lembra aquele artigo 12 que nós lemos ali? Então, com base na soma de todo o salário daquele pessoal ali, que são os empregados, na folha de salário deles, 2,5% vai para o salário educação. É uma contribuição social, tá certo? Que visa aí custear também o sistema. Ai, prof, mas não tem a ver com a Previdência, tem a ver com a Seguridade Social, né? Porque é uma assistência social, faz parte ali do financiamento da Seguridade Social. Nós vemos ali muitas discussões, por quê? Porque a base de cálculo, por que eu trouxe essa discussão para vocês? Porque às vezes as empresas, elas querem fazer a compensação. Por exemplo, eu já pago PIS e COFINS. Eu já pago esse tipo aqui de tributo, entende? Então, o juiz, eles falam o quê? Que é lícita essa cobrança, tá? Que não tem como compensar, porque são tributos diferentes, né? Mesmo que utilizado, às vezes, a base, né, de acordo com outro tributo, mas a cobrança é devida, né? Tanto que chegou no Supremo e eles tornaram constitucional a cobrança e não tem por onde fugir. Continua sendo cobrado. Por isso que eu coloquei aqui para vocês
porque muitas empresas ingressam com ação para tentar reverter, né, a situação, pedir a compensação e infelizmente não obtém êxito, tá certo? Vamos continuando, falando agora sobre o salário contribuição. O que é o salário contribuição? É a base de cálculo que vai ser utilizada para justamente fazer a contribuição, ou seja, é o valor que vai ser utilizado como base para a pessoa ou para a empresa saber quanto que ela vai pagar à Seguridade Social, tá certo? Eu trouxe aqui algumas observações de destaques, né? Porque nós vimos que do salário é normal, a cobrança sobre o lucro, mas tem certos pontos que já foram levados também a julgamentos, né? E aí às vezes há muitas discussões, então eu trouxe para vocês. Geralmente alguém pergunta, então é bom vocês terem isso aí afiadinho na ponta da língua, tá? O auxílio acidente, gente, ele integra o salário de contribuição apenas para fins de cálculo do salário de benefício de qualquer aposentadoria. Ou seja, na época da pessoa se aposentar, aquele auxílio acidente, ele vai integrar o salário de contribuição, tá certo? Quando a pessoa for fazer ali o cálculo, né, para o salário benefício, aí sim vai ser integrado o auxílio acidente. 13º salário. Ele integra o salário de contribuição, exceto para cálculo benefício, tá? Na forma estabelecida no artigo 28, parágrafo 7º da Lei 8.212 de 91, tá? Então, assim, o 13º, ele vai integrar porque assim, tem que ter toda a base de cálculo, tá? Às vezes as pessoas recebem também, além do 13º, alguns valores a mais, tá? Aí a base de cálculo vai ser o 13º em si, da pessoa, tá certo? Também integra aí o salário maternidade, tá? Salário maternidade durante a licença ou em caso de adoção, tá? Então, se a pessoa recebe o salário maternidade, ele também vai ser utilizado como base de cálculo para o recolhimento da contribuição. Os salários devidos em função de estabilidade provisória reconhecida pela Justiça do Trabalho também vai integrar. Às vezes as pessoas acham assim, é verba indenizatória. Não, não é porque está na justiça que foi reconhecida em justiça a estabilidade, ali ficou como salários vencidos, né? Então, assim, salários vencidos integram também para cômputo do recolhimento da contribuição. E se foi pago em atraso, né? Quando a Receita for cobrar, vai cobrar os juros e os juros e correção, né? Juros moratórios, multa, porque foi recolhido ali em atraso, tá? Então, não é porque foi reconhecido na Justiça do Trabalho, aí a pessoa receber aquele montante de salário, né? Falar os salários vencidos, não vai ter o recolhimento, não vai ser utilizado como base para recolhimento da contribuição, vai ser utilizado, tá bom? Segurado empregado, inclusive o doméstico e o trabalhador avulso. Por que eu coloquei esse destaque? Porque o trabalhador avulso só vai ser utilizado o salário de contribuição dele do período, né, que ele efetivamente trabalhar, né? Porque nem sempre eles trabalham assim, igual o empregado normal, né? Já diz, trabalhador avulso, então não são todos os dias, né? Que eles têm um serviço, então vai ser de acordo com os dias efetivamente trabalhados, tá? Eu coloquei aqui uma pergunta: se uma das atividades tiver remuneração superior ao teto do salário de contribuição, tá? Para fins de empregado, gente, vai ser mantido
a tabela, tá? A tabela vai ser recolhida ali no teto do salário de contribuição, tá? Não vai ser superior, né? Não tem, a tabela tem o teto. Agora, para a empresa, não. Se a empresa ultrapassa o lucro, aí vai ser de acordo com o valor que a empresa lucrou, de acordo com que a empresa auferiu ali a soma de todos os salários dos empregados, vai ser utilizado tudo. Agora, o trabalhador, né? O empregado é sobre o teto, tá certo? Até porque também não faria sentido, né? Se receber. Se bem que agora nós vamos ver mais à frente que com a tabela progressiva, quem recebe mais está contribuindo mais e quem recebe menos está contribuindo menos. Deu uma forma assim, vamos se dizer que ficou melhor para quem recebe aí um salário inferior, né, aos demais, perto de 1.100, R$ 2.000. Eu fiz alguns exemplos aqui para vocês, tá? Ainda sobre o salário de contribuição, eu quis trazer essa ementa de julgamento para vocês, por quê? Porque aqui nós vimos sobre ações, né? Às vezes a pessoa faz assim ações e aí ela faz uma ação com a empresa que é vinculado ali, compra, né, algumas ações da empresa, investe. E esse valor, ele vai incidir, né, sobre o pagamento ali da previdência, né, vai incidir ali. Pois bem, nessa ementa que eu trouxe para vocês, ele explica bem certinho. Eu vou dar a lida no que eu destaquei para vocês. O artigo 28, inciso 1 da Lei 8.212 de 91 dispõe que as remunerações do empregado, olha lá, as remunerações do empregado, ou seja, o salário, né? Que compõe o salário de contribuição, a base de cálculo para contribuir, né? Compreende a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja sua forma, inclusive gorjetas, os ganhos habituais, sob a forma de utilidades. Eu não vou ler muito aqui para não ficar cansativo, tá? Para vocês. Vamos logo aqui para esse tópico aqui, ó, que fala, opa, volta aqui, que fala justamente em relação às ações. Tá vendo essa flechinha onde eu tô colocando aqui? Desculpa, gente. Aí fala, são opções de compra de ações concedidas ao empregado. Enfim, ele diz que não tem relação com o contrato de trabalho, né? Ó, administradores ou prestadores de serviço de determinada empresa que tem por função conceder ao colaborador, né, a possibilidade de adquirir ações, tá? Aí aqui, no último tópicozinho, ele fala, vale ressaltar que as operações e ganhos ou perdas decorrentes de planos de opções de ações em empresas não são regidas pelo contrato de trabalho. Logo, né, consequentemente, não tem natureza de contraprestação laboral, tá? Motivo pelo qual não há que se falar em incidência da contribuição previdenciária, ou seja, salvou porque não tem relação com o contrato de trabalho, né? Então, se você vê lá algum trabalhador que tenha feito ali algum tipo de ação, né, está sendo descontado sobre os ganhos dessas ações, aí pode se pedir a inexigibilidade, né, desse débito aí, porque ou alguma empresa, né, que está sendo cobrada, porque aqui no caso a empresa estava sendo cobrada, né? Então, ingressa lá com uma ação de inexigibilidade de débito para que não venha a ser cobrado sobre as ações que não têm relação com o trabalho, não é? A pessoa não recebe porque ela está trabalhando, né? É um contrato ali particular entre a empresa entre a empresa e o trabalhador que adquiriu ali um produto, né? Vamos dizer assim. E não tem a ver com
ele não está fazendo aquilo pelo trabalho, né? Se ele estivesse fazendo aquilo pelo trabalho, aí sim incidiria a contribuição, tá? Ainda continuando sobre a contribuição a cargo da empresa, que é destinada à Seguridade Social, nós vimos lá que o artigo 23, além do disposto do artigo 23, aí nós vimos aqui que é o SAT, né, mais conhecido como seguro do acidente do trabalho, para prevenir, né, o acidente no caso. Então, o que, que acontece? Cada empresa, de acordo com a atividade, ela vai recolher um percentual. Então, tem 1, 2 e 3. É muito importante vocês saberem disso, por quê? Porque às vezes, até num cálculo, gente, de um processo trabalhista, né? Às vezes a empresa, eles colocam lá um percentual diferente, né? Eu já vi peritos ali colocando percentual diferente e dependendo do valor da ação, né? Tem toda uma diferença no cálculo, né? Então é importante ficarem espertos com esse percentual para fazer que a empresa não pague a mais que o devido, né? Tá certo? Gente, vamos encerrar esse bloquinho aqui, aí eu já volto falando com vocês para não ficar com o assunto, né, cortado, tá? Até logo.